A Riqueza das Nações, Adam Smith. O contexto histórico, a Revolução Técnica e o mundo de Smith. O texto situa Adam Smith no século XVIII, um período de transformação radical, designado não apenas como Revolução Industrial, mas de forma mais abrangente como Revolução Técnica. Essa foi uma era em que a humanidade inverteu sua relação de dependência passiva perante a natureza, passando a manipulá-la ativamente. Esse salto foi possibilitado por acúmulo de conhecimento científico. A física newtoniana forneceu a base teórica para a técnica. Mecanização. O advento de máquinas, como o motor a vapor de James Watt, amigo de Smith. Fatores sociais e econômicos. Expansão colonial, crescimento populacional, desenvolvimento do sistema bancário e comercial e o surgimento de grandes exércitos. O cenário político e intelectual era marcado pelo absolutismo monárquico, pela expansão colonial e pelos conflitos entre essas potências. A burguesia em ascensão começava a resistir aos altos impostos, originando o parlamentarismo europeu. Na América, a falta de representação levou aos atuais distúrbios, a Revolução Americana de 1776. O ambiente intelectual era elitista, centrado em academias e no macenato real, enquanto as universidades estavam em decadência. A teoria econômica dominante era o mercantilismo, uma doutrina pragmática que equiparava a riqueza à posse de metais preciosos, moeda. Para alcançar uma balança comercial favorável, os estados adotavam políticas protecionistas, monopólios e restrições às colônias. Figuras como William Petty já criticavam essa visão, argumentando que a verdadeira riqueza era o trabalho, não a moeda, uma ideia que Smith desenvolveria. A vida e a formação intelectual de Adam Smith. A biografia de Smith é apresentada como crucial para entender sua obra. Nascido na Escócia, foi profundamente influenciado por Francis Hutcheson, seu professor em Glasgow, que defendia ideias como o maior bem para o maior número e a liberdade religiosa e política. Sua experiência em Oxford foi decepcionante devido à mediocridade do ensino, mas permitiu-lhe dedicar-se às leituras clássicas. Seu círculo intelectual incluía figuras ilustres como David Hume, Edmund Burke e James Watt. O ponto de virada foi sua viagem à França como preceptor de um jovem duque, onde entrou em contato com os fisiocratas, Quesnay, Turgot, Mirabeau. Eles foram os primeiros teóricos a se autodenominarem economistas e defendiam que a terra era a única fonte de riqueza real. Embora o Smith não concordasse plenamente com eles, essa experiência foi fundamental para amadurecer suas ideias. De volta ao Reino Unido, com uma pensão vitalícia, dedicou-se a escrever A Riqueza das Nações, publicada em 1776. As ideias centrais de A Riqueza das Nações. A obra de Smith é uma sistematização pioneira da economia política, estruturando-se em 5 livros, cujo plano é detalhado no texto. 1. Crítica ao mercantilismo e à fisiocracia. Smith rejeita o mercantilismo por confundir riqueza com posse de moeda e por suas políticas protecionistas e coloniais que criavam monopólios artificiais. Dos fisiocratas, ele absorve a noção de uma ordem natural para a economia, mas rejeita a ideia de que apenas a agricultura é produtiva. Para Smith, qualquer atividade que produza mercadorias gera valor. 2. A divisão do trabalho e a produtividade. Smith identifica a divisão do trabalho como o principal fator do aperfeiçoamento das forças produtivas do trabalho. A especialização aumenta a destreza dos trabalhadores, economiza tempo e incentiva a invenção de máquinas, levando a um enorme aumento da produtividade. 3. A teoria do valor.
Este é um ponto onde o texto aponta ambiguidade na obra de Smith. Sua teoria do valor não é totalmente clara. Por um lado, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-la. Por outro, na sociedade comercial, o valor se decompõe em 3 partes: salário, lucro e renda, que flutuam no mercado. Há também uma menção ao valor ser medido pelo esforço e dificuldade do trabalho, seu valor moral. Por fim, ele também associa o valor aos custos de produção. Acumulação de capital e progresso econômico. A riqueza de uma nação é o seu trabalho anual. Para expandir a produção, é necessário um mercado amplo, com bons transportes e bancos, e a acumulação de capital. Esse capital, ao ser investido, põe em movimento mais trabalho produtivo. Smith defende que a progressão natural do capital deve ser 1. Agricultura 2. Manufaturas 3. Comércio exterior. O mercantilismo, para ele, inverte esse processo saudável. O papel do Estado e o laissez-faire. Smith é um defensor do liberalismo econômico e do laissez-faire, deixar fazer. Acreditava na mão invisível, pela qual os indivíduos, ao buscarem seu próprio ganho, promovem inadvertidamente o bem-estar da sociedade. Por isso, era contra a intervenção estatal no comércio e na indústria. No entanto, seu liberalismo não era anárquico. Ele atribuía ao Estado funções essenciais que a iniciativa privada não realizaria: defesa nacional, manutenção de um exército, justiça, criação e manutenção de um sistema judiciário, obras públicas, infraestruturas que não são lucrativas para particulares, estradas, pontes, educação básica. Sistema tributário. Smith dedicou grande atenção aos impostos que via como um mal necessário. Suas ideias eram avançadas para a época. Defendia a proporcionalidade ou progressividade dos impostos em oposição às taxas regressivas da época. Propunha o imposto sobre a renda. Advogava que os tributos deveriam ser claros, certos e cobrados de forma a interferir o mínimo possível na economia. 4. Influência, crítica e legado. Pioneirismo e influência. Smith é creditado como o pai da economia moderna, a primeira das ciências humanas a se separar da filosofia. Estabeleceu conceitos fundamentais para o capitalismo nascente, divisão do trabalho, classes sociais, relação entre valor e trabalho. Seu uso do termo burguesia e sua análise da apropriação do excedente pelo capital influenciaram profundamente Karl Marx, que desenvolveu a teoria da mais-valia a partir dessas ideias. Críticas e limitações. Teoria do valor. Sua abordagem ambígua e não totalmente conexa foi criticada e revisada por David Ricardo e posteriormente por Marx. Otimismo excessivo. Sua crença na mão invisível e no progresso contínuo e autorregulado mostrou-se ingênua. A realidade da Revolução Industrial trouxe exploração dos trabalhadores, crises e danos ambientais, problemas que Smith não previu adequadamente. Visão de classe social. Sua divisão da renda nacional apenas entre trabalhadores, capitalistas e proprietários foi criticada por ser uma simplificação da complexidade econômica. Falhas previsões. Acreditava que a industrialização sempre aumentaria os salários, mas a mecanização massiva acabou por desvalorizar o trabalho humano, como Marx posteriormente observou. Impacto prático. Embora não tenha causado uma mudança imediata, a riqueza das nações forneceu a base teórica para a burguesia industrial e, ao longo do século XIX, suas ideias foram gradualmente adotadas, com a eliminação de barreiras comerciais internas e a expansão do comércio internacional. A Inglaterra vitoriana tornou-se o exemplo vivo de sua teoria. Notas bibliográficas e estrutura da obra. O texto detalha as 5 edições de A Riqueza das Nações, publicadas em vida de Smith, 1776, 1778, 1784,
1786-1789, destacando a terceira, 1784, como a edição definitiva. A obra está estruturada em 5 livros que abordam sequencialmente: 1. As causas do aumento da produtividade do trabalho, divisão do trabalho e as regras de distribuição do produto, salário, lucro e renda. 2. A natureza do capital, sua acumulação e aplicação. 3. As diferentes trajetórias de desenvolvimento das nações, ênfase na agricultura versus cidades. 4. As críticas às teorias econômicas rivais, mercantilismo e fisiocracia. 5. As finanças públicas, a receita do soberano, os sistemas de tributação e a dívida pública. Conclusão geral. O texto apresenta Adam Smith não como um criador de ideias totalmente originais, mas como um grande sintetizador e sistematizador. Ele absorveu as correntes de pensamento de seu tempo, do moralismo de Hudson ao ceticismo de Hume e ao economicismo dos fisiocratas, e as fundiu em uma coerente ciência da economia política. Sua obra é um produto do iluminismo, refletindo a fé no progresso, na razão e na ordem natural, mas também carrega as sementes das críticas que se seguiriam tanto dos economistas clássicos quanto dos socialistas. A Riqueza das Nações permanece, portanto, como um marco fundamental para entender a origem do mundo moderno, do capitalismo e do próprio discurso econômico.